toda vez que um vencedor cruza a linha de chegada, sempre que o seu salto supera todos os obstáculos, ou quando a força e a potência galopam lado a lado com a técnica, nasce um grande campeão. Mas antes de toda conquista, existe uma história de amor, cuidado e muito respeito com cada cavalo. Longe dos holofotes e muito próximo das cocheiras e piquetes, estão profissionais dedicados, que amam aquilo que fazem. O amor pelo seu cavalo vai além de qualquer barreira. A lida diária alimenta, aquece e prepara. Suas mãos protegem e transformam genética e talentos em resultado. Seja no campo ou no laboratório, nas pistas, nas provas e na lida, sempre haverá a mão de cada um de nós, que alimenta a paixão pelo universo equestre e trabalha pelo mesmo ideal. Seva Saúde Animal, líder em saúde equestre. Olá, muito bem-vindos, muito boa noite. É uma honra poder abrir um evento como esse, num momento tão importante para nós, para a Seva. Estou muito emocionada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos todo mundo chegando para o evento, chamem seus colegas, divulguem, postem. Lembrando que a gente está ao vivo no YouTube e aqui na sala com vocês. Primeiramente, quero dizer que essa noite vai ter momentos muito especiais. Não é só um momento de um lançamento, é um momento também de conteúdo, é um momento de se atualizar, é um momento de adquirir mais conhecimentos, né? A gente, como líder desse mercado, um mercado tão importante, que faturou aí cerca dos seus 130 milhões o ano passado, e que é resiliente, e que tem sobrevivido, tem ficado cada vez mais forte, é liderado por nós, né? O mercado de saúde equestre, liderado pela Seva, está aí, está sobrevivendo, não está parando. E nós, como líderes, temos uma missão de trazer inovação e uma responsabilidade de fazer isso com muita segurança, com muito cuidado, porque um momento como esse, a gente não para, mas a gente não para com segurança e responsabilidade. Convido todo mundo aqui para engajar com a gente, compartilhar, colocar nas suas páginas, marque a Seva, mostre que você está assistindo. Já passamos aí de 150 pessoas conectadas nas nossas redes, então, vamos lá, temos muito ainda para trazer de engajamento para a gente e compartilhar. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, compartilhe o que você quer trazer para a gente, porque hoje temos duas doutoras aqui muito importantes para o mercado, que vão trazer um conteúdo muito bom para vocês, tá bom? Então, convido primeiro a doutora Baite Leal, ela é responsável pela linha de equinos na Seva Brasil. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso lançamento 2021. Me chamo Baite Leal, sou médica veterinária e quero que todos da família Seva sintam-se representados por mim e pela Fernanda. Nesse grande momento, a gente sabe que lançar um produto de forma correta, com todos os requisitos a serem cumpridos, não é coisa simples. Então, todos da Seva que fizeram parte desse lançamento, sintam-se representados por nós. Queria agradecer em especial essas pessoas que fizeram acontecer. Bom, é um momento especial para nós. A gente, como a Fernanda falou, a gente não para e a gente está aqui num formato diferente, inovador, vocês podem perceber. E eu espero que vocês estejam gostando. Interajam com a gente no chat,
se vocês estão gostando ou não dessa novidade que a gente vai trazer para vocês hoje. Vou falar um pouquinho sobre como é que vai funcionar o nosso evento de hoje. A gente tem uma agenda bastante interessante, com dinâmicas e muito conteúdo técnico. Vocês vão gostar com certeza. É a Seva inovando e trazendo ao mercado equestre todo o know-how de conteúdo técnico e de produtos de qualidade. Então, nós vamos começar com a minha apresentação na sequência, contando qual que é o nosso grande motivo de estar aqui hoje. Vamos, na sequência, chamar a doutora Bruna Fonseca, que vai falar para nós sobre controle da dor em cavalos com dor na coluna e pelve. Né? Todo mundo que mexe com equinos já conhece a doutora Bruna, sabe do know-how e do conhecimento dela, e hoje ela está com a gente para contar um pouquinho desse assunto tão importante do cavalo atleta. Vamos ter um momento de perguntas e respostas ao final da palestra dela, então quem tiver perguntas, pode fazer perguntas na plataforma, né? que tem um chat, você pode fazer a pergunta durante a palestra dela, que a gente vai escolher algumas perguntas ao final para serem respondidas por ela. Então, é um momento para quem sempre gostaria de fazer uma pergunta para a doutora Bruna, a Seva fornece esse momento e deixa vocês à vontade para isso. Fazendo parte aí da inovação, né, do nosso evento, a gente vai ter um quiz. O quiz vai testar o conhecimento técnico de vocês após o nosso evento. E eu posso dar uma dica para vocês, que prestem bem atenção nas palestras. O quiz não é coisa fácil. E o quiz, como é que faz para você participar do quiz? Você tem duas opções. Você pode fazer através da leitura do QR Code que vai aparecer na tela no momento do quiz. Já apareceu para nós aqui, já pode se preparar para fazer a leitura, mas vai ser ao final da palestra da Bruna, então tem 2 etapas antes do quiz. Por que eu estou falando isso agora? Porque às vezes a pessoa não tem a câmera ou o leitor de QR Code. Então quem não tiver e preferir fazer a leitura, já pode baixar no celular. Ou vai ter o link de acesso que leva direto ao quiz. E vai ser lá no momento oportuno, um pouquinho mais para frente. E quem tiver, então, na plataforma do YouTube, pode acessar o link para trazer para o QR Code, para trazer para vocês para a plataforma que nós estamos usando aqui. Ela é aberta ao público, você pode participar. Só fazer a leitura do QR Code, você entra para o nosso chat, que vão ser onde as perguntas serão respondidas. Tá? O YouTube ele tem a interação por lá, mas não vai ser lá que nós vamos pescar as perguntas e dar para poder fazer a resposta depois. Então, quem quiser fazer perguntas e respostas, acessa o QR Code, vai entrar na plataforma do evento e lá no chat do lado direito, vocês podem fazer as perguntas e respostas, ok? Então, essa aqui é a nossa agenda de hoje. Fiquem por aí, acompanhem todos os momentos que a gente vai ter daqui pela frente. E então, começando agora, vai ser a grande novidade de hoje. Então, eu vou contar qual que é a novidade e, na sequência, eu volto para contar para vocês a novidade de hoje. Bom, então, vamos dar início aqui à nossa palestra de apresentação técnica. Bom, antes de a gente falar exatamente o que nós vamos lançar aqui hoje, eu vou aproveitar o momento e fazer alguns convites para vocês. O primeiro convite é o nosso portal de equinos. Pode passar para mim, por favor. A plataforma de equinos, que para quem ainda não conhece, é o único portal com bastante conteúdo técnico. Então, a gente tem aí um público muito exigente e lá você pode encontrar conteúdos técnicos de vários assuntos. Do cavalo atleta, do cavalo de lida. Além disso, você pode achar a parte de produtos e produtos técnicos na aba Linha Seva. Lá você vai achar todos os produtos da linha de equinos, que tem indicação para equinos, detalhamento, indicação de bula. Então, é como um folder, né, um catálogo para mostrar para vocês os produtos da Seva. Então, convido que, para quem ainda não acessou, acesse o sevaequinos.com.br, nossa plataforma de contato com o mercado equestre. Também nas redes sociais, a gente está presente no Seva Equinos BR, através do Instagram e do Facebook. O Instagram, a gente recentemente bateu aí os 10 mil seguidores, então
Quem tem Instagram, aproveita e não segue a gente, aproveita e começa a seguir, que realmente são conteúdos bastante interessantes, novidades e eventos que vão acontecer aí durante o ano ainda. Bom, então falando exatamente sobre o nosso lançamento de hoje, vou dar uma dica para vocês. O lançamento da Ceva de hoje, ele é uma potência já reconhecida pelo mercado. Vocês já conhecem o poder desse produto. A vantagem de agora é que ele tem a velocidade que você precisava, com segurança na aplicação. Então, vamos agora mostrar o nosso grande lançamento. Aqui a gente muda de cenário, né, para dar uma movimentação. A gente já tem um participante especial, o nosso cavalo aí, companheiro, né, nosso cliente na ponta, que vai usar o produto. E a gente, então, já mostra para vocês o layout novo do Dimesol. Ele tem uma mudança não só na carinha dele, mas, obviamente, nas funções e aplicabilidades do produto. Ele passa a ser injetável num frasco específico para fazer a aspiração injetável. Vamos falar um pouquinho sobre ele agora, num vídeo rápido, que mostra aí os benefícios do produto. Quando o seu cavalo tem uma dor, você sabe que pode contar sempre com a potência de Dimesol. Dimesol não tem erro, é usar e ver a diferença no combate às inflamações do seu cavalo. E agora toda essa eficiência ficou ainda melhor. Dimesol, agora é injetável. Mais facilidade e segurança na aplicação e rapidez nos resultados. Mais concentrado e com nova apresentação. Dimesol age rápido na dor e no tratamento das inflamações mais agudas nos cavalos de alta performance. Dimesol tem a qualidade Ceva, uma líder em anti-inflamatórios para equinos. Use e comprove. Bom, então a gente já contou o segredo aí do nosso lançamento de hoje. Um produto, então, que todo mundo já conhece a potência dele, né, o Dimesol. E agora, então, ele tem uma aplicação mais segura, tem indicação de bula da opção injetável, que é o modo de administração que realmente ele consegue mostrar toda a sua eficácia. Não há dúvidas de que a molécula, né, o DMSO, ele tem uma ação terapêutica. E há vários trabalhos de antiga data, 1984, 90, que mostram aí a amplitude de ação desse produto. A literatura, ela traz várias indicações desse produto. Lesões musculoesqueléticas, viscerais. Alguns trabalhos levantam o uso para laminite, colite e pós-operatório de cólica. Então, a literatura é bem vasta para isso. Todos vocês que já usam o produto conhecem as indicações e sabem que pode contar com ele. Qual que é a indicação principal dele? Ele é um anti-inflamatório, só que ele não age como os anti-inflamatórios normais, que seria as ações básicas na COX-1, COX-2. Ele vai agir especificamente em outras cascatas. Por isso que ele tem ele é anti-inflamatório, mas tem uma categoria diferente dentro dos anti-inflamatórios. E quais são as 4 funções, quais são as 4 ações desse produto que o torna tão amplo, né, de uso de indicações? Ele trabalha principalmente na inibição da migração de células inflamatórias, né, o que é o início, né, do processo inflamatório. Ele modula a resposta celular. Ele é potente contra a dor, também tem um efeito analgésico com a redução da condução dos estímulos nervosos periféricos. E ele é um potente carreador de outras substâncias. Inclusive, foi por esse motivo que ele veio para a medicina humana e para a medicina veterinária. E aí acabou se descobrindo esses benefícios terapêuticos como anti-inflamatório. Por isso que, na prática, né, quem está nos assistindo já deve ter feito essa dinâmica, que é colocar o Dimesol com outros produtos, para justamente que ele consiga potencializar o efeito dos produtos que ele está acarreando. Então, a indicação dele, ele é um anti-inflamatório por esses motivos.
Qual a composição do nosso dimesol injetável? Dimesol da Ceva, ele é um produto agora injetável, a potência já conhecida por vocês. Só que ele ficou mais potente. Hoje ele é 100% concentrado, dimesol. Então, é uma concentração de 100%. É a maior concentração do mercado hoje em termos de DMSO. E não bastando esse aumento de concentração e de potência, a gente tem um frasco específico e muito mais fácil de lidar do que o frasco de vidro, que era o uso anterior. Então, a gente tem um frasco muito mais seguro, porque ele é de plástico, ele é mais fácil de mexer, que ele é menor, ele facilita a aplicação, porque tem a borracha de aspiração do líquido, e se cair no chão, como eu falei, não tem a quebra. Então, é um produto seguro de manipulação. Agora, a chance de qualquer tipo de respingo, né, em quem está manipulando, ela é bem pequena, porque você consegue aspirar como um produto injetável. E esse é o benefício mais importante aí em termos de... Não mudou só o layout, né? Vocês podem ver que agora ele está num layout diferente. Mas o mais importante aqui é a gente perceber que ele trouxe benefícios no dia a dia dos médicos veterinários, né, que estão nos assistindo, os clientes, criadores e lojistas. Em termos de dose, a gente não muda muito do que a dose de literatura. Então, a dose indicada de literatura é 1 ml de dimesol para cada quilo, né, do peso vivo de animal. E um ponto bastante importante dessa molécula é que ela deve ficar numa diluição em até 10%. E a literatura também indica na solução fisiológica. E aqui a gente fez um exemplo muito prático para ficar mais fácil do cálculo, né? A gente está falando do animal, por exemplo, de 400 quilos. Se eu estou dizendo 1 ml para o animal para cada 400 para quilo, quando eu calculo, eu estou falando de uma dose de 400 ml de dimesol para esse animal. Eu vou fazer a diluição, eu tenho que diluir para cada 900 ml de uma solução de litro. E ao final você fornece, então, 4 litros dessa solução diluída para esse animal. De produto, lembrando, vai 400 ml, mas como a diluição tem que ser respeitada, o volume a ser aplicado, ele é um pouco maior. E aí a decisão entre fazer 1 ou 2 vezes por dia vai depender da indicação clínica e do médico veterinário. Mas a gente tem na bula a indicação de até 2 vezes ao dia. Aplicação intravenosa lenta, e aí aqui que é o grande detalhe importante, que eu vou falar no próximo slide, referente à hemólise, né, que a molécula levanta essa possibilidade. Então, a gente tem que fazer 1 litro a cada 30 minutos. Não aplicar mais rápido do que esse mínimo aceitável, que é 1 litro a cada 30 minutos. Então, a duração do tratamento é de 1 a 5 dias, por isso é um produto que ele é mais usado nas lesões agudas, né, na fase inicial da inflamação. E aí eu trago aqui, né, um trabalho, não é novo, mas é um trabalho que mostra para nós que a solução do dimesol a 10%, ela é uma solução segura, né, para indicação endovenosa, mas ela relata que as ocorrências de hemólise estão mais ligadas a 2 fatores: infusões em concentrações acima de 10% e a velocidade da infusão. Então, necessariamente tem que ser na glicose. O importante é que a atenção tem que ser dada ao fato da concentração da solução e a velocidade de infusão. Aquele odor que o animal exala é normal do produto. Quem nunca usou ou vai usar vai perceber que o animal vai exalar um cheiro, e esse cheiro é normal da aplicação do produto. E um outro alerta importante, que cabe a nós também fazer esse alerta para vocês, é que a gente sabe que o dimesol ele é muitas vezes usado com outros produtos. Então, baseado na potência do dimesol e no fator carreador dele, a escolha das moléculas tem que ser muito certeira, né? A gente não pode colocar moléculas que não têm indicação na veia, tomar muito cuidado nessa mistura, né? A nossa indicação de bula é no soro, dimesol no soro. Mas a gente percebe que algumas pessoas fazem esse uso com outras moléculas. Bom, então aqui a gente lança aí a nossa imagem principal, né? Essa imagem mostra para nós os benefícios do produto. Então, o dimesol ele é potência contra a dor e inflamação, hoje injetável, na velocidade que você precisa, ou seja, é potência injetável. O frasco mostra para nós os benefícios que eu já mencionei, né? A gente vai ter 2 apresentações, 500 ml e 1 ml e 1 litro, desculpa, 500 ml e 1 litro, que vão atender ao mercado equestre.
Então, a indicação dele, no geral, são lesões musculoesqueléticas, viscerais e lesões agudas. Bom, então, era isso que eu tinha para falar do produto. Espero que vocês tenham gostado da novidade. Agora, vocês podem indicar o dimesol endovenoso. Vocês podem fazer o uso dele sem nenhum receio, né, sem medo. Ele é um produto hoje seguro, com testes na categoria e testes para indicação endovenosa. Bom, a minha participação em termos de falar aqui do produto, ela encerra aqui, mas a gente não encerra o evento. Vamos a partir agora, continuar o nosso evento e vamos chamar a doutora Bruna. Doutora Bruna, seja bem-vinda. Todo mundo que mexe com equinos conhece, né, a doutora? Ela é especialista em coluna. Vai contar para nós um pouquinho qual que é o currículo, né, qual que é o conhecimento dela, embora todo mundo já conhece ela, e por isso que a gente trouxe ela aqui hoje. Que um dos objetivos da Seva, vocês devem acompanhar nos últimos anos, é trazer conteúdo técnico de qualidade, né? A gente não vai comunicar um lançamento sem trazer um conhecimento a mais para quem está assistindo a gente. Bom, boa noite a todos. Gostaria primeiro de agradecer a Seva, aqui em nome da Baiti, que fez o convite para mim, para estar aqui hoje com vocês, falando, né, não tem nem o que dizer, algo que eu gosto muito, que é a coluna. Né, não sei se vou falar toda a minha experiência, Baiti, porque entrega a idade. Né? Mas eu gosto, é um assunto que eu gosto, e eu escolhi hoje como tema, né, falar sobre a dor. Óbvio, é um tema bem óbvio para mim, porque a dor é o sinal que a gente vê no cavalo, é o que a gente encontra no cavalo, sempre. Né? Eu vou falar de algumas perdas que vão levar o atleta a sentir dor, porque o atleta não sente dor imediatamente, ele tem um limiar de dor mais alto, só que o que incomoda é a dor, que vai causar queda de performance, redução de desempenho. Então, aí a gente vai ter esse problema. Então, a dor é o principal sinal que a gente vai encontrar nas lesões de coluna e pelve, não tem jeito. Né, que vai ser associado diretamente à queda de performance e que vai ter associada, é uma consequência, na verdade, de uma cascata de efeitos. Ela é o último sinal. Então, pensando aqui na incapacidade musculoesquelética, a gente vai ter uma cascata de eventos que vai levar a culminar o animal a sentir dor. Então, no começo, ele vai ter redução de resistência, força, controle motor, isso é importantíssimo, tá? Vou falar um pouco disso, propriocepção, mobilidade, que vão culminar no atleta com a dor. E aí, quando a gente vai voltar ao tratamento, normalmente o que se espera é tratar só a dor. E claro, tratar a dor é fundamental. Tá? Um erro que eu vejo hoje muito é não tratar a dor, tentar seguir a cascata sem fazer o primeiro passo. E quando a gente não faz o tratamento adequado da dor, seja pela via que for, eu vou citar algumas aqui, a gente não vai ter sucesso. Tá? E a dor, ela cria uma cascata. Enquanto a gente não tira o cavalo desse ciclo de dor, a dor vai causar inibição de músculos estabilizadores. Eu vou falar um pouco da causa, né? A gente vai ter uma inibição tanto por atrofia nervosa, como por contrações musculares locais, os pontos gatilho. Instabilidade articular, por consequência, causando lesões estruturais e mais dor, e entra num ciclo de recorrência que muita gente já conhece, principalmente nos problemas de coluna. Tá? Quando a gente pensa, então, em dor, normalmente, na coluna, a causa ela é multifatorial. Não tem como falar, esse cavalo está com dor, está sentindo uma dor dessa maneira, o problema é que se spines. Não tem nada que seja patognomônico na coluna. Então, a gente sempre vai trabalhar com causas multifatoriais, o que, claro, dificulta o nosso diagnóstico e, consequente, o tratamento. E a seleção do nosso melhor tratamento sempre vai vir do diagnóstico adequado da causa ou das causas. Quanto mais adequado, quanto mais apurado o diagnóstico, melhor e mais efetivo vai ser o nosso tratamento. Porque é isso que vai gerar o resultado e é isso que vai trazer os frutos para o veterinário. Tá certo? Eu adoro essa frase, né, que o tratamento será tão bom quanto o seu diagnóstico. Eu uso ela sempre que possível e nada mais é do que a verdade. O bom diagnóstico, muitas vezes a gente fala em curso, palestra, o pessoal fica um pouco aborrecido de tanto que fala de diagnóstico, mas, gente, se tiver o correto diagnóstico, o negócio depois é só selecionar a ferramenta e tratar.
tá? Fica tudo mais fácil a partir desse caminho. E por que, né? Multifatorial, eu falei. Se a gente pensar na coluna do cavalo, só nas estruturas anatômicas, a gente vai ter 54 vértebras, 260 articulações, 34 músculos, 51 ligamentos e 47 segmentos medulares. E isso tudo, as lesões podem se combinar das mais diferentes maneiras. O cavalo não vai ter uma lesão só, não vai ter duas, ele pode ter quantas o organismo dele permitir e forem feitas. E dentro dessas estruturas, a gente vai ter as principais lesões de cada uma. Se a gente pensar em vértebras, Kissing spines, fraturas e luxações, nas articulações, a osteoartrite, principal lesão, musculatura, miosite, tendinite, síndrome dolorosa miofacial, que eu vou falar um pouco mais, e de ligamentos, principalmente a desmite espinhosa, interespinhosa e supraespinhosa. Bom, e onde ocorrem essas lesões? Eu vou aqui chegar com um cavalo, vou chamar o nosso modelo anatômico, vou dar uma despida aqui de pele e músculo, ficar só com os ossos para a gente entender um pouquinho melhor o que acontece. Quando a gente pensa nas estruturas ósseas, Kissing spines é a principal lesão da coluna torácica, então a gente vai ter aqui na região torácica Kissing spines, os processos espinhosos, principal lesão, sem dúvida nenhuma. Fraturas e luxações ocorrem em qualquer lugar. Eu falo para potro, mas serve para o cavalo, né? Cada dia que o potro amanhece vivo, que o cavalo amanhece vivo, é um milagre, e é verdade, ele se machuca sozinho, tá? As osteoartrites, principal lesão, qualquer articulação, mas principalmente aqui na região cervical. Opa, estou errando. Na região cervical e na região lombar, são as principais articulações que são lesionadas pela osteoartrite. Miosites no cavalo inteiro, mas principalmente músculos de propulsão. Quer dizer, vou voltar aqui um pouquinho o músculo, cobrir um pouquinho esse cavalo, está frio, botar um pouquinho a camada muscular. As miosites, principalmente músculo longuíssimo dorsal, músculo glúteo médio, que são os músculos de propulsão. E também, normalmente, os locais onde a gente vai encontrar a síndrome dolorosa miofacial, os nós, sabe aquele que a gente sente aqui no trapézio? O cavalo também tem, né? Aonde eu vejo mais? Eu encontro principalmente aqui, em longuíssimo dorsal, na região cervical, a gente vê bastante em braquiocefálico, mais para cá, braquiocefálico, músculo peitoral, tá? E também tríceps. Então, são os principais pontos aonde eu vou procurar lesão no cavalo, tá bom? E posso agora, vamos mudar um pouquinho, esse cavalo ele pode ir um pouquinho, vou até sair para que ele possa ir embora, dispensar, voltar aqui para o meu slide. E essas lesões, elas coexistem. Essa é a verdade. Dificilmente vamos encontrar um cavalo que ele vai ter só Kissing spines. Seria lindo. Perfeito, mas não é. A vida é um pouco mais difícil. Então a gente vai ver com osteoartrite, com Kissing spines, com desmite de ligamento, e a gente vai precisar tratar normalmente todas essas lesões, porque uma que a gente deixa para trás, uma ou duas, não vai voltar à performance normal. Tá? Claro, não precisa ser de uma vez, mas a gente precisa saber tudo que o cavalo tem, tá certo? E para isso, falando especificamente de dor, a gente tem essa mala. A gente vai ter uma malinha aqui, e todo mundo tem essa maleta, e dentro dessa maleta a gente tem infinitas possibilidades de tratamento. Olhando aqui então um pouco mais com zoom, essas terapias a gente vai ter tratamentos sistêmicos, as infiltrações. No tratamento cirúrgico, óbvio, alguns casos de dor são necessários tratamento cirúrgico. Os exercícios terapêuticos são ótimos porque eles estabilizam, principalmente estabilização de articulação. Se alguém aqui já teve, que está assistindo, já teve lesão de joelho, sabe a diferença que faz a ativação muscular para separar a dor. Então, é maravilhoso. Modalidades físicas, fisioterapêuticas. Não sou fisioterapeuta, sempre falo. Gosto que façam em mim e nos pacientes. Né? É maravilhoso. Terapias manuais. E também educação do proprietário, que muitas vezes ele é a causa da dor. Então, também é um tratamento educar o proprietário. Tá certo? Começando, então, fazendo um geral, começando pelos tratamentos sistêmicos, vamos falar um pouquinho, em caso de utilização, os principais tratamentos que eu uso. Dos sistêmicos, a gente vai ter, principalmente, anti-inflamatórios não esteroidais, miorrelaxantes, bifosfonatos e medicamentos para dor crônica. Os anti-inflamatórios, normalmente o cavalo já vem com histórico de uso quando eu atendo, sem sucesso. Tá? Eles não têm uma ação boa para os problemas de coluna, porque são direcionados normalmente para dor inflamatória e tem muitas dores de origem degenerativa, dores até
neuropáticas, embora não seja reconhecida no cavalo ainda como dor neuropática, os problemas de coluna, mas sim tem, eu vou mostrar algumas evidências disso, né? E normalmente são refratários ao uso de anti-inflamatório não esteroidal. Até em humanos é de conhecimento já que não tem boa ação os anti-inflamatórios não esteroidais nos problemas de coluna. Claro, dependendo, se for inflamatória a lesão, aí que vem o diagnóstico. É uma lesão inflamatória, pode utilizar os anti-inflamatórios não esteroidais. Eu, particularmente, eu uso só pós-tratamento, infiltrações, porque normalmente o cavalo já tem o histórico de ter usado e não funcionado, tá certo? Os outros medicamentos que a gente vai ter, também os miorrelaxantes, esse eu gosto bastante, mesmo em problemas, né, ortopédicos de coluna humano, eles têm grande utilização com resultados melhores que os anti-inflamatórios. Quando a gente pensa em dor na coluna, a gente sempre vai pensar em espasticidade, o animal vai estar em algum momento ou em alguns pontos com espasticidade. Então os miorrelaxantes, eles auxiliam muito no tratamento, porque eles tiram o animal desse estado de tensão. Tá? Então vai ter instabilidades, toda instabilidade vai causar espasticidade, instabilidade articular. As miosites, né, mais raras, claudicações, dor miofacial, aqueles nós ajudam bastante os miorrelaxantes. E como é que forma, né? Por que eu uso sempre? Sempre que a gente tiver uma dor, por exemplo, articular na coluna, de origem articular, a primeira reação do organismo, então você está andando, você sentiu uma dor na região lombar, primeira reação que o músculo tem, que o sistema nervoso, o sistema muscular vai ter, é estabilizar essa região. Não, sem dúvida nenhuma. Sentiu dor, estabilizou, a gente já sai meio duro, já sai mancando, né, o cavalo também, e isso vai causar uma reação, uma região de espasmo, que fica. Então, enquanto a gente não tira a dor, fica a região de espasmo, e essa região de espasmo precisa ser tratada, que vai causar dor, rigidez e mobilidade reduzida, alterando todo o movimento do cavalo. Aqui alguns exemplos, então, nessas fotos, vamos dar um zoom nessas fotos, onde a gente consegue ver alguns pontos de espasticidade. Então, esse animal na região cervical, a gente consegue ver toda a musculatura cervical bem rígida, vou até mostrar o caso clínico dele. E esse cavalo aqui mostrando essas linhas, a gente consegue ver aqui o tendão do músculo longuíssimo dorsal tenso. Esse tendão tenso é uma evidência de que tem dor muscular, que está tendo tensão do longuíssimo dorsal. Então, vou mostrar aqui um caso clínico, é aquele caso da cervical da foto. Um animal de 6 meses, eu falo do potro, gente. Tá vendo? O potro, cada dia que amanhece vivo é um milagre. Estava no redondel, deu uma loucura, bateu o pescoço na cerca, se machucou, ficou com rigidez cervical. Ok. E dificuldade de locomoção, óbvio, né? O animal mal se mexia, não consegue se alimentar. Aqui mostrando algumas imagens do cavalo, pode botar um zoom aqui na foto. Então a gente consegue ver rigidez bilateral da musculatura cervical, bem evidente. Nos vídeos do exame, a gente consegue ver flexão atlanto-occipital. A nuca é uma região de interesse nos potros, então vai fazer a flexão, o animal resiste, sente bastante dor, desconforto. Flexão lateral também, é um animal com a cervical rígida. Deixa eu voltar um aqui, peraí. Deixa eu ver se passa aqui o vídeo de novo. Não está voltando aqui, pronto. Agora vou mostrar outro vídeo da flexão lateral. Então a gente mostrando na rigidez, o segundo vídeo aqui ele vai rodar após o segundo novamente. Flexão atlanto-occipital, reagiu. Totalmente tenso, esse animal também ele estrelava inteiro quando fazia a flexão lateral, reagia muito, era um animal difícil de lidar, porque ele gostava, ele brigava muito com o cabresto, tinha bastante dificuldade. Aqui na flexão lateral, começa a fazer a flexão lateral, o cavalo já faz um barulho na cervical, nem mexer. Passando agora para a técnica de diagnóstico por imagem, né? Pode voltar aqui, vamos voltar o raio-x, fica melhor olhar mais de pertinho. Quando a gente está vendo aqui o raio-x da nuca, pode colocar só o slide, onde a gente consegue ver aqui região atlas, axis, atlas, occipital, essa é uma região de grande interesse. Dando zoom nessa região atlanto-axial, o que a gente consegue perceber? Primeiro, um desalinhamento entre o dente do áxis e a fóvea articular do dente do áxis, no atlas, e aqui uma irregularidade nos prolongamentos laterais do áxis, mostrando que aí alguma coisa aconteceu. Então, você vê uma lesão nessa região, pouca causando uma
tensão na região cervical inteira para estabilizar essa lesão. E olhem a posição de cabeça e pescoço dessa potra. E isso tudo não é causado pela lesão. Isso tudo é contração muscular acontecendo de forma irregular. Então, do lado da lesão, mais contração e o desvio da cabeça para o lado mais tenso. Tá certo? Entre os biorrelaxantes, o que a gente vai ter? Padrão, tilcolchicosídeo e o metocarbamol. No mercado atualmente a gente só tem o tilcolchicosídeo, principalmente oral. Eu gosto muito das medicações orais. Ele tem uma ação central, um leve efeito analgésico. Quem já usou sabe como é bom. Eu gosto sempre de usar oral, aqui as doses. O que eu gosto de trabalhar, sempre trabalho com a dose máxima num período curto de tempo para fazer o que precisa ser feito com indicação adequada, 7 dias, 10 no máximo, mais do que suficiente. A gente não precisa prolongar o tempo de medicamento. O metocarbamol também, infelizmente, a gente não tem mais a formulação oral disponível. A gente tinha humano, falar a idade aqui, quanto tempo não tem humano, mas tinha, tá? Em humanos ele tem maior eficiência, realmente é um biorrelaxante excelente. Tá? Lembrando que quando faz a dose oral é maior e nunca fazer abaixo de 5 gramas, independente da dose, não 5 gramas total. Tá? Normalmente eu gosto de trabalhar entre 5 e 10. Tá? Então aqui metocarbamol, essas são as doses também. Normalmente pode fazer uma vez por semana por várias semanas ou também durante uma semana, 7 dias, 10 dias no máximo. Tá? Os bifosfonatos, embora tenha uma ação na parte de metabolismo ósseo, tem algum efeito anti-inflamatório conhecido, mas em humanos ele é utilizado em dor crônica, então ele é um potente analgésico também. A função, a forma de ação dos bifosfonatos é conhecida, eles se ligam ao íon cálcio, na hidroxiapatita, quando o osteoclasto vem para destruir o osso, fazer aquela lacuna, tem uma liberação da molécula de bifosfonato, ela é absorvida pelo osteoclasto e elimina ele, seja nas vias ATP, seja a destruição da membrana celular, dependendo do produto, tem diferentes ações. Eu, particularmente, vejo algumas indicações. Aqui, por exemplo, uma imagem de um animal com kissing spines, onde a gente vê já kissing spines grau 3 para 4, onde a gente vê uma grande quantidade de áreas de reabsorção óssea junto com as áreas de esclerose. Então, normalmente aqui a gente tem um espessamento lateral, um engrossamento dos processos espinhosos com áreas de reabsorção. Claro, auxiliariam nessa área de reabsorção, seria interessante, mas o que eu gosto de utilizar mesmo é porque normalmente o animal ele vem assim, ele vem com várias lesões, então não vem uma só. Então, como eu costumo utilizar, quando tem várias vértebras envolvidas e outras lesões a serem tratadas, então a gente precisa balancear medicamentos, tá? E em casos crônicos. Então, dá um alívio muito grande para o cavalo, porque ele está naquele ciclo de dor e já formou a dor crônica. A gente só tem um trabalho com bifosfonatos em equinos com coluna, que é num grupo da França, onde eles avaliaram, fazendo a associação com a redução do remodelamento ósseo e a redução da dor. É um trabalho bem interessante, teve um resultado positivo, tem algumas críticas a esse trabalho, pela forma de análise. Como eu disse, não é fácil fazer trabalhos científicos com casos clínicos de coluna, porque cada cavalo tem uma associação de afecções. Então, alguns tinham kissing spines, outros tinham kissing spines com osteoartrite com desmite. Então, fica muito difícil dar uma credibilidade, não tem como fazer algo controlado nos animais. Outros medicamentos sistêmicos que podem ser utilizados são os medicamentos para dor crônica. Eu particularmente utilizo em alguns animais, a amitriptilina e gabapentina. A gabapentina tem alguns trabalhos com resultados variáveis no equino. A amitriptilina não tem muitos trabalhos, aliás, acho que não tem trabalhos científicos controlados com a amitriptilina, mas é muito utilizada também. E embora a única dor neuropática reconhecida no equino seja a laminite, a única, eu acredito que a dor lombar também possa. Inclusive, esse trabalho é bem interessante, ele é recente, de 2020, mostrando alterações, inclusive macroscópicas, no sistema nervoso do cavalo, em cavalos com dor lombar. Então, tem uma sensibilização nervosa central. Então, vale a pena colocar
essa nova visão no tratamento dos cavalos com problema de coluna. Por que não também tratar pensando como dor crônica? Tá? E aí a gente sempre encontra também alguns sinais, né, característicos de dor crônica, dor neuropática nos equinos. Né? Eu não sou especialista em dor crônica, eu trato meus pacientes, tenho experiência dos meus pacientes. E aí a gente vai encontrar hiperalgesia, alodinia e hipersensibilidade secundária em alguns casos. Por exemplo, resposta exagerada a um estímulo doloroso. Eu vou mostrar para vocês algumas imagens e alguns filmes. Alodinia, uma dor causada por um estímulo inócuo. Acredito que vocês já tiveram contato com alguns animais, só de passar a mão nas costas, o animal já fica na ponta dos cascos, quase cai no chão, isso não é normal. Não, isso não é normal. Ou senão você vai fazer um estímulo que seria um estímulo leve de dor e o cavalo também se joga no chão, dá coice, se morde. Né? E uma hipersensibilidade secundária, que seria dor fora da área da lesão, difícil de identificar um pouco, eu pelo menos tenho dificuldade, nos equinos. Então aqui alguns exemplos, ó, o cavalo fazendo o exame de teste de mobilidade, primeiro com pressão, então normalmente eu faço pressão, e depois uma cosquinha. Só de fazer uma cosquinha nas costas do cavalo, olha a reação dolorosa, o cavalo que estava calmo, e de repente ele fica totalmente em dose por causa desse exame. Na imagem, no vídeo de baixo, mesma coisa. Né? Então a gente vai ver, ó, vai fazer o exame de mobilidade, o cavalo com uma sensibilidade enorme na pelve, na região pélvica. Né? Então, alodinia. Aqui um outro exemplo também do teste de mobilidade, fazer uma coceirinha aqui na cartilagem tifoide, e o cavalo reage de forma violenta. Né? Não tem por que ele me dar um coice. Não estou fazendo nada para ele que cause essa dor. Outro tratamento, né? Então a gente falou dos tratamentos sistêmicos, anti-inflamatórios, miorrelaxantes, bifosfonatos e agentes, né, medicamentos para dor crônica, antidepressivos. Vou falar agora um pouco das infiltrações guiadas, gosto muito de utilizar. Tá? É porque elas são tecnicamente simples, depois que se entende a mecânica, a técnica, são extremamente efetivas, a gente consegue ir no ponto, no local e tratar. E, quando trata, o alívio é muito grande do animal. Né? Material que a gente precisa para as guiadas, sempre guiadas, eu faço, particularmente, sempre faço guiadas, ultrassom. Né? E as agulhas, material, então o material também é simples e fácil de adquirir. E aí a gente vai ter as infiltrações articulares, basicamente as cervicais, periarticulares, toracolombares e sacroiliacas, e as perioneurais toracolombares, que eu vou mostrar para vocês também. O que eu utilizo, normalmente, corticoides e neurolíticos em associação ou não. Dos corticoides, os principais que eu utilizo são esses. Então, metipranisolona, triancinolona, dexametasona e betametasona. Claro, todos têm a sua preferência, eu tenho as minhas. A triancinolona é o que eu mais utilizo, normalmente de 2 a 4 miligramas por ponto. A dose total varia com a lesão do animal, quanto o animal poderia, de acordo com o score corporal, o tipo de alimentação, o que seria seguro para esse cavalo. Metipranisolona um pouco mais segura, né, sendo um corticoide de longa duração. E agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de infiltração. A primeira infiltração que eu vou falar para vocês é a paraespinhosa. Ela é feita, então, ao lado da coluna, ao lado dos processos espinhosos. Né, a gente vai usar agulhas hipodérmicas, é uma infiltração no músculo longuíssimo dorsal. Bastante utilizada. Eu, particularmente, utilizo muito pouco. Acho que eu fiz 2 vezes na minha vida, mas são os casos que eu atendo, não critico. Cada um tem a sua casuística. Na minha casuística, eu usei 2 vezes. Tá? São infiltrações no músculo longuíssimo dorsal. Normalmente, se utiliza 3 ml, mais do que suficiente por ponto, onde a gente pode utilizar corticoides, neurolíticos ou associação corticoide-neurolítico. Né? A associação mais normalmente utilizada é 2:1, 2 neurolítico com 1 ml de corticoide, fazendo os 3 ml. E aí a gente vai fazer infiltrações na musculatura do longuíssimo dorsal com 10 ml, com 10 centímetros de distância entre cada uma das infiltrações. Então aqui, por exemplo, a gente tem a coluna do cavalo, mostrei aqui, colocar no laser, a coluna do cavalo, aqui em vermelho o local da lesão, e a gente vai cercar o ponto de lesão ou dor e cercar essa dor com as infiltrações paraespinhosas. Então, essa infiltração lá no músculo longuíssimo dorsal, como eu falei, então aqui a gente está olhando no vídeo, né,
vértebra, então aqui processo espinhoso, músculo multífidos ao lado dos processos espinhosos e ao lado grandão aqui, músculo longuíssimo dorsal. A gente vai entrar com agulha, normalmente uma agulha de 4 centímetros, 5 centímetros distante do processo espinhoso, para ficar 10 centímetros, né, somando os dois lados, e infiltra a medicação. Nesses casos, quando a gente tem dor articular, não tem uma boa eficiência essa infiltração, porque as articulações sinoviais são totalmente protegidas pelo músculo multífidos. E o líquido aqui, que é aplicado no longuíssimo dorsal, ele não difunde, não passa, né, a aponeurose do multífidos. Tá? Não consegue ultrapassar essa barreira. Outra infiltração bastante utilizada é para o kissing spines, que é a interespinhosa, seja ela entre os processos espinhosos, em processos mais leves, seja ao lado do processo espinhoso, quando já tem grau 3 ou 4, a gente não consegue entrar com uma agulha lá dentro. Tá? Para essas infiltrações, a gente vai usar desde agulhas hipodérmicas, né, quando a gente consegue entrar entre os processos espinhosos, até agulhas espinhais, quando a gente precisa entrar lateralmente e difundir entre os processos espinhosos o tratamento. Né. Então, eu utilizo normalmente 5 a 15 ml, depende também, novamente, depende do diagnóstico. Qual é o grau e qual é a profundidade. Normalmente o kissing spines ele fica só na apófise dos processos espinhosos, mas ele pode tomar todo o processo espinhoso. É na região torácica, processos espinhosos maiores, anatomia. É na região lombar, processos espinhosos menores. Então a agulha vai depender. Pode também utilizar corticoides, neurolíticos ou associação de corticoides e neurolíticos. Funciona muito bem. Claro, existem fibras proprioceptivas do ligamento interespinhoso? Sim. Mas no cavalo, com kissing spines, já se foi. Tá? Claro, em processos mais suaves, a gente pode pensar em preservar para não perder estabilidade, mas o animal com grau 3 e 4, nem ligamento interespinhoso mais a gente encontra nessa região. Tá? E aí a gente vai fazer em cada espaço afetado, que foi diagnosticado antes. Outra infiltração excelente é a periarticular na região tóraco-lombar. Excelente. Agulhas de 9 a 11 centímetros, né? Atualmente é difícil achar de 11 centímetros. Até aproveito aqui, algum distribuidor, quem estiver produzindo de 11 centímetros, porque quem trabalha com quarto de milha, de corrida, vaquejada, não vai conseguir chegar nos últimos processos articulares com a de 9 centímetros. Tá? A gente vai fazer a infiltração, vai passar o músculo multífidos e chegar na articulação. Tudo isso guiado por ultrassom. Corticoides. Não vamos utilizar neurolíticos nessa, né, para tirar dor, não precisa. Um que tem riscos, principalmente na região lombar caudal, onde a gente tem um plexo lombosacro, e outro, gente, não precisa. Né, a redução de dor com corticoide diluído, 2 miligramas, é impressionante. Vai por mim, é maravilhoso. Guiada por ultrassom, tem que ser. Tá? Porque a gente consegue o menor volume no local certo, não erra, não tem erro. Tá? E a gente vai infiltrar cada articulação afetada. E é importante, quando a gente vê esse gráfico aqui, a gente vê aqui a divisão das fibras, né, da inervação da região de multífidos e cápsula articular. A gente vê que esses pontinhos verdes representam fibras nociceptivas e os pontinhos quadrados vermelhos, fibras proprioceptivas. As fibras proprioceptivas se encontram principalmente no músculo multífidos e as nociceptivas na cápsula articular das articulações dos processos articulares toracolombares. Então, é um local que dói muito e que responde muito bem ao tratamento com corticoides. Aqui uma ultrassonografia, onde a gente consegue ver essa ultrassonografia padrão da região lombar, essa aqui é a lombar L4, onde a gente consegue ver aqui, a gente vai ter a sombra do processo espinhoso, linha óssea do processo articular, linha óssea do processo transverso, mesma coisa do lado de cá, linha óssea do processo articular, linha óssea do processo transverso, músculo multífidos, músculo longuíssimo dorsal. E a gente vai direcionar nossa agulha para bem em cima do processo articular. Tá? Então, a gente consegue, guiado, a gente consegue colocar bem no meio dessa linha do processo articular e aí fazer a infiltração de 1 ou 2 ml. Tá? Claro, intraarticular é muito difícil conseguir entrar intraarticular. Em alguns animais a gente consegue ver espaço articular, mas claro, em articulações normais. O que a gente vai encontrar normalmente é isso aqui.
São articulações com muita proliferação óssea, onde jamais a gente nem consegue ver o espaço articular dessas articulações, quiçá entrar dentro da articulação com uma agulha. Mas o periarticular é mais do que suficiente nesse tratamento. Podem ir com certeza. Tá? Aqui mostrando um vídeo, é onde a gente consegue ver a infiltração guiada, a gente consegue seguir a agulha, na entrada da agulha, entrou no músculo multífice, a gente guia até a linha óssea do processo articular e pode infiltrar o nosso medicamento. Outra infiltração periarticular muito boa, que funciona muito bem, é a articulação sacroiliaca. Tá? Ela é bastante utilizada também, agulhas de 15 a 25 centímetros, eu gosto de ficar no meio termo aí, 20 centímetros, gosto de usar essas agulhas. Existem várias abordagens, várias formas de realizar. Eu, particularmente, utilizo mais a abordagem cranial guiada por ultrassom, porque normalmente os animais não têm só a lesão sacroiliaca, muito comum terem a lesão lombosacra junto, então eu já aproveito e faço o tratamento das duas. 5 a 10 ml por ponto. Né? Corticoides, também não utilizo neurolíticos, os corticoides são mais do que suficientes e agem muito bem, tem uma ação muito boa nessa articulação. Guiada por ultrassom, já estou com o ultrassom montado, já fiz o diagnóstico, não tem por que não fazer essa infiltração. E aí, quando a gente fala periarticular, também é uma articulação que a gente não consegue ter acesso articular. Né? Esse estudo que eu estou mostrando aqui é em humanos, onde se consegue entrar dentro da articulação sacroiliaca guiada. No entanto, eles viram que a articulação periarticular tem maior eficiência na melhora da dor do que articular. Então, mais um motivo para a gente usar com segurança as infiltrações da articulação sacroiliaca periarticulares. Tá? Aqui mostrando um caso clínico para vocês, o cavalo com dor na flexão lombosacra, e mostrando não só lesão de disco e corpos vertebrais de L6 e S1, como também uma grande lesão, né, de articulações sacroiliacas. Então, não é incomum a coexistência da lesão lombosacra com a lesão sacroiliaca. E esse tipo de infiltração, ele já consegue abordar as duas articulações que são muito próximas lá na região lombosacra do cavalo. Outra infiltração bem interessante para tirar dor, remoção de dor, é a perineural. Né? Normalmente, lesões do nervo ciático ou esquiático do cavalo, no seu ramo lombosacro. A articulação lombosacra, como vocês devem saber, é a articulação mais móvel da região tóraco-lombar e ela é responsável pelo engajamento, propulsão. Então, o cavalo utiliza essa articulação em todos os momentos. Então, lesiona com grande facilidade. E, ao lado dela, a gente tem a emergência do ramo de L6, o ramo nervoso de L6, que forma a raiz cranial do nervo ciático. Para fazer essa abordagem, a gente utiliza agulhas de 15 centímetros, são suficientes, tá? E a gente vai mirar no forame intertransverso, que é por onde o ramo nervoso sai. Eu uso normalmente 5 ml por ponto, dependendo da minha facilidade de direcionar a agulha para o forame intervertebral. Utilizo corticoides também, neurolíticos não fazem sentido nessa infiltração, ninguém quer colocar um neurolítico no nervo ciático do cavalo, e claro, guiado por ultrassom. Então aqui mostrando nessa imagem a articulação lombosacra, onde a gente consegue fazendo aqui um modelo da medula, os ramos, o ramo nervoso, vai ter o ramo dorsal, o ramo ventral de L6 vai formar o nervo ciático, e aí eu faço a infiltração exatamente no forame. Aqui mostrando numa imagem ultrassonográfica, onde a gente consegue ver aqui uma vértebra lombar normal, processo articular, processo transverso, entre L5, L6, L6, S1, a gente vai ter processo articular, processo transverso, e aqui ao lado do processo transverso, essa janela acústica, que é o forame intertransverso. Tá? E aí na região lombosacra a gente vai fazer a infiltração do líquido, do corticóide, o que quer que seja, ao redor desse forame, certo? Aqui um caso clínico, um animal que teve um trauma, caiu, né? Caiu com a cabeça amarrada na cauda, enfim. E aí ele apresentou uma grande irregularidade das articulações, dos processos articulares,
nessa região lombosacra, e na via transretal, onde a gente consegue ver efetivamente as raízes do nervo ciático. Do lado direito, que estava normal, a gente consegue ver forame intervertebral, nervo ciático. Do lado oposto, forame intervertebral, a gente consegue ver a lesão do nervo ciático aqui, tá? Condizente com o lado onde ele tinha atrofia muscular, os déficits de andamento. Tá? Aqui um outro animal, lado direito, lado esquerdo, da raiz lombosacra, do nervo esquiático, onde a gente consegue ver do lado normal, lado direito, o nervo esquiático menor, né, do tamanho normal, e do lado esquerdo, um aumento de volume do nervo ciático, inclusive doloroso a palpação. Quando foi fazer o ultrassom transretal desse animal, sentia dor quando passava o transdutor em cima do nervo esquiático. Tá? Aqui alguns exemplos, né, de o que a lesão do nervo causa. Fixação de patela, né, embora muito se atribua ao quadríceps a fixação de patela, na verdade o quadríceps ele fixa a patela. E o glúteo femoral, ou a porção gluteal do músculo bíceps femoral, dependendo do autor do livro de anatomia, mas o glúteo femoral, que se liga ao ligamento patelar lateral, ele que destrava a patela. A patela, para ser destravada, ela precisa fazer uma rotação lateral. Quando esse músculo, que é inervado, adivinha, pelo nervo ciático, quando tem uma paresia nesse músculo, ele não consegue fazer o destravamento lateral da patela, não fazendo, ela fica fixada. Então, esse é um dos sinais. Vou mostrar outro vídeo aqui com vocês, um outro cavalo mostrando alguma sintomatologia, vocês vão ver que ele treme a perna, ele sente algo na perna, um coicinho lateral, sentia talvez uma dor, um formigamento, e também durante o salto, olha como ele leva para a lateral o membro pélvico. Né? Porque o nervo ciático também é nervo semimembranoso, semitendinoso, musculatura responsável pela flexão da articulação femorotibiopatelar. Se o animal não consegue flexionar adequadamente, ele não vai conseguir fazer a passagem pelo obstáculo, vai tocar o pé e, em alguns momentos, inclusive, rotacionar o membro para conseguir fazer a passagem. Tá? A última infiltração que eu vou falar para vocês aqui hoje é a infiltração articular cervical, também um alívio de dor extremo no animal. A gente sabe, a região cervical ela é responsável pela percepção do cavalo no ambiente, equilíbrio, e para o cavalo atleta de extrema importância. Para o cavalo manter equilíbrio no movimento, o equilíbrio de cabeça e cervical, o posicionamento é fundamental. E as dores, normalmente crônicas da região cervical, fazem com que o cavalo perca muito em equilíbrio. Tá? Em equilíbrio, performance, e normalmente a dor provinda das articulações, tá certo? Para fazer a infiltração articular, é muito bom, porque na região cervical são articulações grandes, a gente consegue entrar efetivamente dentro da articulação. A gente vai usar agulhas espinhais, padrões, 9 centímetros. A gente vai infiltrar cada articulação afetada e que esteja com dor, isso aí o exame físico, mais a imagem que vai dizer. 2 ml por ponto, eu gosto de utilizar normalmente isso. Tá? Corticoides também, numa dose baixa, 2 miligramas por articulação, são mais do que suficientes para parar a dor do animal. Eu gosto de utilizar também o ácido hialurônico em alguns animais, mas aí mais para proteção articular, não pensando em dor. E, claro, novamente, guiado por ultrassom. Então, aqui mostrando a infiltração cervical, no vídeo a gente consegue ver, a gente consegue acompanhar o líquido descendo dentro da articulação. Eu, particularmente, faço isso, eu gosto de acompanhar o líquido entrando, né, e sendo injetado efetivamente dentro da articulação, que me garante o melhor resultado. Sempre lembrando, técnica séptica. Né? A gente pode errar tudo, não pode errar na asepsia, porque pode dar muito errado. Tá certo? Outra terapia, além das infiltrações, muito utilizada na coluna é a mesoterapia. A mesoterapia é bastante utilizada, criada na França, por Pistor, onde ele fazia injeções intradérmicas num local de dor, de pequena quantidade de medicamento. No caso, ele começou com os agentes anestésicos locais. Tá? Na ATM, que ele via que tinha uma melhora muito grande da dor. E aí o mantra, né, da mesoterapia é poucas vezes e no local adequado. E aí o que a gente vai utilizar? Qual que é a função da mesoterapia? A gente tem uma função de distribuição de medicamentos, então de colocar uma dose sistêmica menor com o mesmo efeito, e também alívio de dor.
E eu vou focar, claro, na dor, porque hoje a nossa aula é de dor. E o que ele vai agir? Ele vai agir no sistema de comportas. Então, a gente olhando aqui esse slide, onde eu tenho a parte de sistema de comportas, a gente vai ver que as fibras, aqui a fibra C de transmissão de dor, ativam o neurônio para levar o sinal de dor. E a fibra de estímulos mecânicos, ela compete pelo mesmo receptor no cérebro. Só que o estímulo mecânico, ele é mais rápido que o estímulo doloroso. E aí ele consegue fazer uma ativação desse neurônio verde aqui de inibição, que não vai deixar o impulso de dor chegar no cérebro. Isso é óbvio, é só a gente pensar na gente. A gente está andando, se a gente bater a canela numa cadeira, segunda coisa que a gente faz, né? A primeira não vou falar, mas a segunda coisa que a gente faz é passar a mão na canela. E melhora a dor. Claro, melhora. Por que melhora? Porque a gente está fazendo os mecanoreceptores e informações mecânicas chegarem mais rápido do que a informação de dor no cérebro. Então, pausa a dor. Então, a mesoterapia tem essa capacidade de quebrar o ciclo da dor. Tá? Quebrar. Bem interessante. Normalmente a gente faz aplicação nos locais de projeção de dor, né? Lembrando que o sistema nervoso central do cavalo, ele caminha, as fibras nervosas caminham caudalmente. Tá? Então aqui nesse caso, um animal com bastante sensibilidade na região pélvica, normalmente provinda de lesões na região lombar ou início de região sacral. Então bastante sensibilidade superficial. E aonde a gente vai ter? Por que tem uma sensibilidade nessa região? Vou mudar aqui de novo a nossa... Voltar aqui para a arena, voltar com o cavalo. Aonde a gente vai fazer? São nos nervos, normalmente na pelve, na região dos nervos cluneais. Né? Cluneais, que seriam os equivalentes à região glútea do cavalo. Então, normalmente a gente vai na região glútea, onde a gente vai sentir a maior quantidade de sensibilidade aqui no cavalo. Vai ser em toda a pelve, aqui na região da anca. Tanto na região de quadríceps, região pélvica média e até caudal, que é mais raro. Tá? Por que é mais raro? Porque é uma região mais difícil de ter sensibilidade. Então aqui, semimembranoso, semitendinoso, a gente pode ter, mas normalmente mais associado aos músculos mesmo, mas aqui na região de glúteo médio, pelve média, é onde a gente vai ter a maior incidência dessas sensibilidades. Então, vou mostrar aqui para vocês, no slide, voltando aqui, vamos voltar para o estúdio, onde a gente vai ver que os nervos cluneais vão se dividir em nervos cluneais craniais, médios e caudais, nervos cluneais provindos da região lombar, ramos lombares, dorsais lombares, região cluneal média, últimos nervos lombares e primeiros sacrais, a região mais comum de ter sensibilidade dos nervos cluneais, e nervos cluneais caudais, nessa região de semimembranoso e semitendinoso que eu falei, que são provindos do primeiro e segundo ramo sacral, mais raro de ser lesionado, mas não é impossível. Tá? Outra região de inervação cutânea que a gente vai ser do nervo radial, ulnar e axilar. Aliás, está errado, né, gente? Inervação é que fica nervoso, é inervação, tá? Aqui, me desculpem no slide. Na região de sensibilidade desses nervos do plexo braquial do cavalo. Não é incomum nas lesões cervicais proliferativas, né? Até fiz uma postagem hoje sobre isso, algumas lesões proliferativas de processos articulares, pressionando ramos nervosos que vão causar sensibilidade nesses ramos, tá certo? Então, para a mesoterapia, a gente utiliza agulhas de 4 milímetros de Lebel, ou pode utilizar agulhas de insulina, dependendo da região. Tá? Eu gosto de usar os dois tipos. Normalmente utilizando esse aplicador, mas falar, não tem aplicador, não tem problema. Faz um ponto por ponto, sem problema nenhum, ponto por ponto. Só que o único problema é que vai demorar mais. Mas dá para fazer, é factível. Né? Não precisa importar a mesoterapia, um aplicador, R$300. Faz ponto por ponto. Né? Trabalho de formiguinha. 3 a 4 fileiras, 45 graus para entrar dentro da derme. O importante é que esteja dentro da derme do cavalo, né? Senão fica subcutâneo. E a gente vai aplicar o quê? Existe o nome para a substância que se aplica na mesoterapia é melange, né? É francês, melange. Tá? E aí cada um tem a sua mistura. Sendo que para ter a função de dor, de controle da dor,
só o soro já funcionaria, uma solução fisiológica. Tá? É suficiente. No entanto, a gente pode utilizar os mais variados medicamentos, corticoides, anti-inflamatórios, lembrando que a gente pode utilizar com o objetivo, por exemplo, miorrelaxantes, uma dose menor, com um objetivo sistêmico, a mesoterapia permite isso também, o anestésico local, neurolíticos, antibióticos. Tá? O importante é não utilizar substâncias alcoólicas, oleosas, que podem necrosar a pele, corticoides de depósito, então aqueles que têm um pozinho, metilprednisolona, mesmo a triancinolona, porque pode deixar, não vai causar necrose, mas vai ficar o pelinho branco, né? Ninguém quer o cavalo a cara da mesoterapia, né? Ficar todo pintadinho com pelo branco, ninguém quer isso. Tá? E utilizar o mínimo possível na mistura, né, para evitar reações adversas. Ninguém quer ir lá tratar um cavalo com mesoterapia e acabar ficando com uma lesão cutânea, mesmo que isso seja rápido, às vezes fica ruim, né, não gosto. Terapias complementares também, a gente não pode esquecer, as terapias complementares, exercícios, fisioterapia, vão ajudar muito na dor. As ondas de choque são muito bem conhecidas, né, pelo seu efeito analgésico. Aqui mostrando o Versatron, que eu utilizei em Botucatu, a gente pode utilizar em várias estruturas, processos articulares, cervicais, toracolombares, processos espinhosos, ligamento supraespinhoso. E eles têm um efeito analgésico violento. Tem mesmo, é considerado doping pela FEI, né? Então tem o seu efeito analgésico, normalmente de 2 até 7 dias pós-tratamento, dependendo da dose que é utilizada na estrutura. Né? Existem vários mecanismos que são estudados, de desmielinização das fibras, substância, enfim. Várias substâncias, aqui a gente tem um trabalho mostrando aqui para vocês embaixo aqui do slide, que é o mais recente de 2020, 2019, que é mostrando que tem um aumento da dor, o cavalo aumenta o limiar da dor após a aplicação do Shockwave. Eu particularmente, claro, os estudos são importantes, mas eu tenho certeza da ação do Shockwave como analgésico. E essa aqui é a causa, Dr. Armen, né, quando a gente comprou o Shockwave lá em Botucatu, o Dr. Armen foi um dos primeiros a utilizar, até antes dos cavalos, e tinha uma lesão, coxofemoral, necrose coxofemoral, hoje em dia tem prótese, mas a gente fez, né, muito corajoso, aliás, Dr. Armen, né, de aguentar fazer o Shockwave. A gente fazia a sessão nele e ele ficava uma semana andando sem bengala. Então era incrível a analgesia que causava o Shockwave. Então eu tenho certeza que funciona até antes de saírem todos os trabalhos, só por causa do Dr. Armen. Outros métodos, a acupuntura mais do que conhecida no alívio da dor, inclusive para aqueles pontos, esses nós, né, que normalmente são muito associados com pontos de acupuntura, né, para alívio desses pontos de tensão muito utilizados. Quem quiser até saber mais sobre esses pontos gatilho miofascial, acaba tendo que estudar os artigos de acupuntura, mesmo não sendo acupunturista, como é o meu caso. Reabilitar o animal, quando a gente pensa na reabilitação, ela é fundamental, porque uma vez restabelecido o equilíbrio músculo-esquelético, neuromuscular, para a dor também, mas lembrando, primeiro a gente trata a articulação e depois volta o caminho inverso. Então, fisioterapia também, muito se lê também de laser e terapias em pontos de acupuntura, alívio da dor. Novamente, não sou fisioterapeuta, né? Então, técnicas fisioterapêuticas que causam alívio da dor, até kinésio, né? As fitas, bandagens terapêuticas que têm a mesma ação na teoria das comportas, que o toque da fita melhora a dor, lembrando, claro, dores leves, tá? Com o tempo adequado. Aqui mostrando um animal com restrição de movimento, né? Onde a gente vê a diferença entre a amplitude da passada do membro pélvico direito do membro pélvico esquerdo, uma redução evidente ao tamanho do pélvico direito, a passada do pélvico esquerdo, com uma clara redução de mobilidade. Tá? Clara redução de mobilidade. Aqui nos exames de mobilidade, a gente consegue ver extensão, né, na verdade, uma protração do membro pélvico direito, ok? Na protração do membro pélvico esquerdo, uma redução de mobilidade, principalmente com flexão, redução da flexão da fêmuro-tíbico patelar. Né, lembrando, provavelmente semitendinoso, então, semitendinoso envolvido
porque ele se insere na tíbia, né? Então ele vai impedir essa extensão. E aí entrariam as técnicas fisioterápicas, isso causando dor no animal, e não tem infiltração que eu faça. O que vai aí é miorrelaxante, talvez acupuntura, técnicas de fisioterapia associadas, que elas juntas vão tirar a dor do animal e voltar esse animal à performance, tá certo? Aqui um outro exemplo do animal que tinha uma contratura ou uma fibrose de músculo glúteo médio que impedia a flexão da articulação lombosacra. Isso causando dor e outras lesões do cavalo. Tratamento qual é? Vai infiltrar? Não, isso aí é um tratamento fisioterápico mais intenso para tentar liberar esse encurtamento muscular, alongar essa musculatura e permitir que a articulação volte a ter mobilidade e, consequentemente, reduz a dor. Então, é pensar. Tá? Novamente, quiropraxia, osteopatia, também bastante utilizados, né? Mobilidade, controle neuromuscular, tirando a rigidez, assim como os alongamentos. Gosto muito para aumentar a mobilidade, uma articulação móvel, ela reduz a dor do animal, só quem tem também, todo mundo eu sei que tem essa dor no trapézio, tem alguma tensão no trapézio, só de alongar já dá uma liberada, né? Então, é a mesma ideia. O cavalo alongado, menos lesões e menos dor. Tá? Não subestime o alongamento. E ele tem várias funções. Tá? A gente poderia falar aqui 1 hora só de alongamento. Tá certo? Aqui um exemplo onde o tratamento era o alongamento. A gente vê o animal ficando para trás aqui na raia 4, ó, e falhava o pélvico esquerdo. Ele tinha uma falha do pélvico esquerdo. Outra queixa durante o exame é que esse animal estava ficando cifótico, então a gente consegue ver aqui, né, que ele tem uma leve cifose lombar, e isso vinha piorando. Né? E por que a cifose? Esse animal, quando a gente passa por exame, ele tinha uma hipertrofia da musculatura dos sublombares, muito dolorida. A palpação transetal, esse animal ele sentia dor. Esse encurtamento, hipertrofia e encurtamento dos sublombares vai causar uma flexão lombosacra, causando essa cifose, essa aparência cifótica do animal. Durante o exame, quando a gente vai fazer a protração, retração do membro pélvico, a gente vê que tem uma redução da flexão da coxa femoral. Não é possível fazer uma extensão da coxa femoral, porque o psoas maior se insere junto com o ilíaco, formando o ilipsoas, no trocânter menor do fêmur. Tá? Aqui é a ultrassonografia desse cavalo, onde a gente consegue ver que o músculo psoas maior do lado esquerda, direito, esquerdo, aumentado de volume, o que, além de reduzir a mobilidade, ainda causa uma compressão do nervo femoral. O nervo femoral, que inerva o quadríceps e faz com que ele não consiga travar a patela. O nervo femoral ele sai entre o músculo psoas maior e menor, e quando a gente tem uma hipertrofia do músculo psoas maior, compressão de nervo femoral, falha do músculo quadríceps e não consegue travar a patela. Tá certo, gente? Bom, então foi essa uma passada sobre as principais formas de controle de dor na pelve e coluna tóraco-lombar. E para a gente encerrar como conclusões, é que óbvio, a dor é multifatorial, são várias lesões que podem coexistir no cavalo. 2, use as ferramentas. Né? Vocês podem utilizar o que vocês quiserem de tratamento nesses animais. Utilizem tudo que vocês tiverem disponíveis para o animal. Cada lesão pode pedir um tratamento. Não tem problema. E o sucesso do tratamento, ele depende diretamente de identificar corretamente as causas, então diagnóstico, selecionar o tratamento correto para tratar a dor, para o animal, para o proprietário, para você, técnicas que você domina, e sempre pensar num tratamento multimodal, ou seja, várias modalidades para tratar o animal, porque normalmente ele tem várias lesões causando aquela dor. Tá certo? Bom, eu gostaria então aqui para finalizar, agradecer mais uma vez a Seva, a Baiti, que me fez um convite para estar aqui podendo falar hoje com vocês sobre dor provinda da coluna e pelve. Tá? Muito, muito obrigada mais uma vez. Deixo aqui meu contato nas redes sociais, eu tenho uma página no Instagram onde eu mantenho com informações, é uma página técnica sobre coluna vertebral. Quem ainda não conhece, vai lá, tenho certeza que vai gostar, tá certo? Então, muito obrigada. E agora, as perguntas e as dúvidas.
Bom, que sucesso, hein? Eu não tinha dúvida que a profundidade, né, do conhecimento da doutora Bruna seria nesse nível mesmo. E é esse o nível que a SEVA quer trazer. Quer trazer alto nível, qualidade técnica para a capacitação dos nossos colegas prescritores e na tentativa de deixar cada vez mais técnico e de alto nível a medicina equestre. Bom, eu queria agradecer a Bruna novamente pela participação. Vamos para a etapa final do nosso evento. Já está terminando, infelizmente, mas já teve bastante emoção. Mas vai ter mais uma ainda, que vai ser o nosso quiz. Bom, doutora, a gente não teve muitas perguntas sobre a palestra. Ainda não. Mas se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, pode mandar no chat e a gente pode responder na sequência, talvez individualmente, né? Em relação ao quiz, vamos então para o quiz. QR Code na tela. Vamos começar daqui a pouquinho o quiz. E quais vão ser os... Eu já comentei no começo, né? Qual que é o binômio que vai fazer os 3 ganhadores do quiz. O quiz, ele não é só responder certo. Ele é responder certo e rápido. Então, os que mais responderem rápido e correto ganharão o quiz. São 3 ganhadores, tá? E qual que é o brinde, né? Qual que é o prêmio, né, desses ganhadores, que a gente não falou até agora. Na verdade, a gente gostaria de fazer algum outro tipo de brinde, mas diante da nossa situação de hoje, nós vamos dar para os 3 ganhadores um kit Happy Hour para ficar em casa. É a SEVA pensando na segurança de vocês. Então, os 3 ganhadores vão ganhar um kit Happy Hour, vai receber em casa para ficar em casa. Mas não deixa de ganhar um brinde da SEVA e ficar um momento entre os familiares. Bom, então vocês podem ver na tela, a gente tem 2 opções. Ou o QR Code, ou o link, pode ir direto ao local do quiz. Já tem algumas pessoas entrando. Vamos aguardar um pouquinho. Beleza, estamos com 15 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. Eu sei que esse momento aí, ele é um momento que não dá para a gente apressar. Beleza, 30, 25 pessoas. Vamos esperar mais um pouquinho. Então, qual que é o objetivo do quiz? É testar se vocês prestaram bastante atenção nas palestras. E no comecinho eu comentei, né? Prestem bem atenção que as perguntas não são fáceis. Então, não esperem perguntas simples nesse quiz, porque a gente tem aí um alto nível técnico. Beleza, vão ser 5 perguntas. Vão ser 5 perguntas a serem respondidas. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto o pessoal vai logando, é interessante, após a palestra da doutora Bruna, que a gente vê que o animal atleta, ele não só resolve com medicamentos. É uma terapia integrativa. São vários meios para o nosso cavalo atleta ter o resultado que ele tem que ter. E a SEVA ela entra em um dos pilares, que é fornecendo os produtos de qualidade. Não é à toa que a SEVA é líder em saúde equestre no Brasil, colaborando para que os nossos atletas sempre fiquem na ponta. Mas as outras terapias citadas são também bastante importantes. Na verdade, elas são usadas simultaneamente para um alto ganho aí de performance. Beleza? Vamos começar? 53 pessoas? Tem mais gente online, hein? Vamos ver se o pessoal vai entrar. Ok. Então, beleza. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Perguntas na tela. São 5 perguntas. Já deve estar disponível para vocês aí na tela do telefone, né? Ou no computador. Bom, então são 5 perguntas. A primeira pergunta: quais os principais ligamentos lesionados na coluna do equino? Quem prestou, prestou atenção. Quem não prestou, não vai saber responder. Qual infiltração é utilizada para o tratamento da osteoartrite intervertebral toracolombar?
Lembrando que para ganhar, né, os 3 ganhadores, não basta só acertar, tem que acertar e ser o mais rápido. Pergunta 3. A infiltração perineural lombar é realizada em que local? Eu avisei, né, gente? Eu avisei que as perguntas não seriam simples. Perguntas técnicas do nível da palestra da doutora Bruna. A mesoterapia consiste na aplicação de medicamentos pela via subcutânea, epidérmica, intradérmica, intramuscular. E a última pergunta. O dimesol injetável, nosso lançamento da Seva de hoje, traz ao mercado os seguintes benefícios. Maior concentração, 100% dimesol em sua formulação, embalagem com mais segurança e agilidade na aplicação, produto potente no tratamento das inflamações agudas, musculoesqueléticas e viscerais dos cavalos, todas as alternativas anteriores. Bom, enquanto vocês vão respondendo, nós vamos preparar aqui a etapa final do nosso evento. É isso aí, ó. Lá em cima a gente mostra, realmente não são perguntas fáceis. Vê o pessoal aí, eles têm algumas dúvidas. Nós vamos, ao final aqui do quiz, mostrar os ganhadores e pedir a doutora Bruna para explicar para nós as respostas do quiz. Vamos lá. Está faltando ainda algumas respostas, vamos esperar um pouquinho. E os ganhadores serão os mais rápidos e os que acertarem, né? Acertar e de forma rápida. Bom, vai lá, os ganhadores, hein? Vamos lá. Primeiro lugar para Fernanda Timbó. Segundo lugar, Amanda Beatriz. E o terceiro, Giovana B. Parabéns para as meninas. Muito bem, parabéns. Que sucesso, Bruna. Voltamos aqui então no estúdio, devidamente paramentadas, né, diante do que a gente está passando hoje em dia. Bruna, que sucesso de palestra. Você viu que o pessoal demorou para responder, eles ficaram com algumas dúvidas, né? Mas é isso aí mesmo, palestra de alto nível é assim mesmo, não dá para a gente fazer perguntas mais simples. Então, você poderia contar para nós as respostas do quiz? Você quer que vamos projetar então na tela para ficar mais fácil? Eu não consigo ver assim tão pequeno, não. Nem eu. Dos principais ligamentos, né, eu falei lá no início, né, são principalmente o supra e o interespinhoso, os mais comumente lesionados. Nas outras opções, no cal, claro, tem lesões no cal, mas não são, na minha experiência, tão expressivas assim quanto as do interespinhoso, que são associadas, inclusive, ao kissing spines. Na terceira resposta, flavo e nucal. Infelizmente, a gente não tem acesso ao ligamento flavo ainda. Talvez, quando a gente tiver ressonância magnética que dê acesso a ele, a gente encontre lesões. Né? E o ligamento longitudinal dorsal e ventral associados ao disco intervertebral, nos equinos de menor significado, esses ligamentos, do que, por exemplo, num cachorro, é diferente. Né? Na próxima pergunta... Qual que é a próxima? Qual a infiltração é utilizada para o tratamento da osteoartrite intervertebral tóraco-lombar? Lembra, eu falei que a paraespinhosa ela não chega na articulação, né? Então não é ela. Ela não é articular, né? Entre os processos articulares, a gente dificilmente, né, vai conseguir entrar, principalmente quando tem proliferações, então a gente considera ela periarticular, na superfície dos processos articulares. Tá? Então a gente vai fazer a última resposta periarticular. Na minha terceira questão, a infiltração perineural lombar, eu disse, é na região lombosacra, nos forames intertransversos, entre os processos transversos, que é por onde passa o ramo ventral do nervo ciático. Então, a gente vai procurar esse forame e fazer a infiltração. E, por último, óbvio, a mesoterapia, também chamada de intradermoterapia,
né, as infiltrações são intradérmicas, né? Qualquer outra das vias são erradas, né? Um erro muito comum, inclusive, é fazer na via subcutânea. Não, a ideia é fazer intradérmica para aumentar o tempo, o estímulo e o tempo do fármaco nessa região. Legal. E a quinta fica comigo, né? A resposta certa é a última, né? Todos os benefícios citados anteriormente. Maior concentração, embalagem mais segura e ágil na aplicação e produto mais potente para inflamações agudas, musculoesqueléticas e viscerais do cavalo atleta. Sucesso. Vamos colocar na tela de novo as 3 ganhadoras, lembrando que elas ganharam um kit happy hour. Vão receber em casa. Deveria ter respondido. Peço às meninas, então, Ananda, desculpa, falei errado, falei Amanda. É Ananda Beatriz, Giovana. Se puderem entrar em contato com a gente pelas redes sociais, ou se quiserem mandar o e-mail no chat, também pode, mas na rede social a gente atende rapidamente para pegar endereço, telefone para envio do kit. Parabéns, meninas. Vocês brilharam. Bom, e chegando na parte final do nosso evento, bom, não dá para a gente chegar muito perto, né? Então, eu queria te agradecer a presença, foi um sucesso. O feedback do pessoal no chat já mostrou o nível do nosso evento. Tem umas perguntas. Tem perguntas para a doutora Bruna? Tem algumas perguntas que eu vi já lá no Legal, chat. Então vamos enquanto o pessoal puxa ali, a gente vai vendo. Mas eu queria te agradecer e obrigada. te fornecer esse presente especial. A gente tem aí um Dimesol ao vivo aqui. A gente tenta fazer o evento presencial, né? Melhor ao vivo, mas com interações. Se você puder, bom, eu queria poder abrir o produto. Você se importa de poder abrir para a gente tirar o frasco? Não, o Dimesol, isso, Vamos lá. Para mostrar para o pessoal o frasco, né? Como é que ele é hoje. Então, esse aí é de 1 litro, então ele é um frasco de plástico. É maior, né? Legal. Ele fica mais fácil de aspirar. Então, obrigada, doutora. Ok, ótimo. Eu até cheguei a olhar as perguntas. Se tiver alguma pergunta específica para a Bruna, a gente tem pergunta para a Bruna. Ok, então vamos colocar na tela. Vamos lá. Então, boa noite, Bruna. Aumentar. A partir de que idade você utiliza os bifosfonatos nas lesões que foram comentadas? São em animais adultos, né? Evito em animais em crescimento. Normalmente, claro, tem a segurança de 4 anos, mas com 5 anos. Né? Não tenho, nunca utilizei em potros, e claro, não tem indicação, mas normalmente nos animais adultos. Ótimo, né? Quando a gente fala de bifosfonato, a gente tem o Children, né, da Seva, não podemos perder a oportunidade de que um dos bifosfonatos são o Children. Na bula, é bom a gente lembrar que só pode usar acima de 3 anos de idade, tá? Então, realmente, animais jovens a gente não deve usar, pelas questões que a doutora explicou da ação metabólica. Inclusive, em potros, eu sempre tento o tratamento mais conservativo possível, né? Porque quando a gente faz a primeira abordagem no potro, é sempre a melhor. Então, sempre evito, né, queimar. Claro, o atleta não é saúde, nunca vai ser saudável, né? Alta performance é lesão. Não é saúde, é lesão. Ele vai se lesionar durante a vida. Então, desde potro, já começa a ser tratado, uma sobrecarga de medicamentos, a gente pode perder aí uma chance, um cartucho que a gente pode utilizar mais para frente. Então, eu sempre gosto de ser mais conservadora com os potros. Ótimo, muito bom. Bom, então eu queria parabenizar as ganhadoras, agradecer os nossos participantes. Estamos chegando na reta final. Quem se interessar, então, aí para a compra do Dimesol injetável, encomendem com as lojas agropecuárias de confiança para que tenha acesso ao produto. Quem ainda não seguir a gente na rede social, aproveita e segue lá no Instagram, no Seva Equinos BR e no Facebook, e faça contato com a gente, e também no portal Equinos, sevaequinos.com.br. O que eu posso dizer, doutora, é que esse é o primeiro dos grandes eventos desse ano. A gente não pode contar aí as próximas novidades, mas eu já sei que o pessoal gostou do nosso formato, né, de lançamento. A gente vai repetir. Nosso objetivo é trazer um lançamento de produto com um componente técnico. Então, nosso objetivo foi esse mesmo, trazer uma palestra de profundidade técnica e que agregue para os nossos colegas alto nível aí de conteúdo. Então, aqui em rede nacional, né, eu queria agradecer de longe. Obrigada, doutora, pela participação. Agradecendo a todo mundo que está presente, que acompanhou a gente para esse grande evento. E fazemos aí o nosso primeiro lançamento 2021, Seva Equinos. Obrigada, gente. Tchau, até gente. a próxima. Obrigadão.
Quando o seu cavalo tem uma dor, você sabe que pode contar sempre com a potência de Dimesol. Dimesol não tem erro. É usar e ver a diferença no combate às inflamações do seu cavalo. E agora toda essa eficiência ficou ainda melhor. Dimesol, agora é injetável. Mais facilidade e segurança na aplicação e rapidez nos resultados. Mais concentrado e com nova apresentação. Dimesol age rápido na dor e no tratamento das inflamações mais agudas nos cavalos de alta performance. Dimesol tem a qualidade Ceva, uma líder em anti-inflamatórios para equinos. Use e comprove.